que lhe posso fazer é passar-lhe a palavra e ouvirmos a conferência que o Almerino Janela Afonso vai fazer para todos nós. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todas e todos, muito obrigado. É sempre um prazer estar entre colegas. E é isso que nós somos todos, colegas, independentemente dos níveis de ensino em que a gente trabalha. Inventaram-nos ao longo do tempo, sobretudo no Estado Novo, mas infelizmente às vezes ainda sentimos essa reprodução dessas diferenças e diferenças muitas vezes de uns colegas em relação a outros, porque estão uns no ensino superior, outros no ensino básico. Eu acho que essas diferenças não fazem sentido absolutamente nenhum. Somos todos, devemos ser todos profissionais, cada um com as suas próprias especificidades, e é nesse sentido que eu me situo desde sempre, e por isso é um gosto estar com colegas e reafirmar aqui a importância do profissionalismo docente. Claro, quero começar por agradecer aos colegas do sindicato e da FEMPROF, ao Mário Nogueira, à professora Isaura, e outros colegas que já vi por aí que estão na organização deste encontro. Também fico muito contente de ver aqui na plateia pessoas que se calhar falariam aqui melhor que eu neste momento, como é o caso do Carvalho da Silva e da professora Manuela Esteves e outras pessoas que estão aí, mas eles vão falar a seguir. De qualquer forma, eu acho que era o lugar deles era melhor do que o meu neste momento. Eu vou saudar também todas as colegas e todos os colegas que estão aqui presentes. É muita gente, já não via um auditório assim há tanto tempo, não é? E, portanto, é muito gratificante ter nesta manhã tanta gente tão bem disposta a assistir, apesar dos pesares, não é? Espero que não fujam aqui para o doutoramento honoris causa do Juncker. Penso que a polícia que está por aí tem a ver com isso. E, portanto, que se mantenham aqui até como um ato de resistência, eventualmente, não é? Dessa cerimónia. Bom, eu não vou fazer não é muito o meu estilo, não vou fazer uma conferência que normalmente teria que ler para não me perder, porque, enfim, a idade também já vai deixando algumas marcas e enquanto aqui há uns anos, com 2 ou 3 apontamentos, era capaz de falar 2 ou 3 horas, agora eu tenho que ter mais cuidado, porque às vezes as coisas já não saem da mesma maneira. Mas ainda resisti ao PowerPoint, de maneira que não vou utilizá-lo. Tenho alguns apontamentos, algumas notas, e é sobre essas notas que eu falarei. A primeira delas, até porque o título desta minha intervenção, o papel da Escola dos Professores, é um título muito simpático, porque me permite fazer uma abordagem muito ampla, quer dizer, não está muito direcionado, não é muito específico, e portanto eu posso de alguma maneira fazer uma abordagem mais ampla. Isso é bom. E, portanto, eu vou começar por fazer o primeiro apontamento. E alguns apontamentos aqui são revisões da matéria dada, que é uma expressão que todos nós conhecemos, não é? Já não usamos tanto como usávamos, não é? Porque agora os programas são mais longos e a vigilância sobre o nosso trabalho aumentou muito. Portanto, essa expressão de revisões da matéria dada é cada vez menos frequente, mas aquilo que eu vou dizer é certamente, para muitos, revisão da matéria dada. Eventualmente com alguma ou outra coisa que seja matéria menos nova, ou mais nova. O primeiro apontamento tem a ver com o papel da escola
a mudança do papel da escola ao longo do tempo. Se considerarmos a modernidade histórica e considerarmos a modernidade essencialmente como o período histórico que faz a conjugação, a articulação frequentemente contraditória e tensa entre os ideais da Revolução Francesa e da Revolução Americana, isto é, da igualdade, da democracia, da fraternidade, da solidariedade, etc., com os ideais da Revolução Industrial, isto é, com uma nova vida, uma nova forma de produção da vida material, da transição do feudalismo para o capitalismo. Se considerarmos este período histórico longo, não é? Que alguns entendem que já terminou, outros entendem que está a terminar, mas não terminou de todo. Esse é um debate, aliás, entre o que é modernidade e a pós-modernidade. Eu devo dizer, pessoalmente, sou mais moderno do que pós-moderno, com tudo o que isso significa de bom e de mau, mas naturalmente entendo, como sociólogo e como cidadão, que os tempos de hoje são muito diferentes dos tempos de há 20, 30, 40 anos atrás e, portanto, de facto, alguns cânones da modernidade esgotaram-se e, por se terem esgotado, nós estamos hoje confrontados com situações que muitas vezes são mais ambíguas, muito mais heterogéneas, muito mais ambivalentes, como diria o grande sociólogo que faleceu há pouco tempo, Bauman. Estamos num tempo líquido nesse sentido, em que as fronteiras são mais porosas, são mais incertas, são mais ambíguas e ambivalentes. E a modernidade foi, durante muito tempo, um período histórico que conviveu em grande parte, como diz o Boaventura Sousa Santos, estamos aqui na Universidade de Coimbra e bem perto de um centro de estudos sociais que é uma referência neste campo, como ele chama a atenção, e sempre gostei dessa chamada de atenção. A crise das dicotomias é um indicador de que a modernidade, pelo menos se não se esgotou, já se está a esgotar. Ou seja, durante este período histórico, foi um período onde as dicotomias acentuaram-se profundamente. As dicotomias masculino-feminino, objetivo-subjetivo, formativo-sumativo, público-privado, enfim, Estado-mercado, tudo isso, temos uma infinidade de dicotomias que hoje não podemos convocar porque elas não dão conta da realidade, e justamente porque a realidade é muito mais híbrida, muito mais porosa e muito heterogénea. Mas é verdade que estamos em transição. E a transição traz-nos um conjunto de desafios que são bastante diferentes daqueles que foram os desafios colocados à escola, quando eu vou falar sobretudo da escola pública, naturalmente, durante a modernidade. Os primeiros desafios que se colocaram à escola pública na modernidade tiveram muito a ver com a crença de que todos deveriam ir à escola, para a escola ser um lugar de promoção de uma racionalidade científica e técnica que substituísse as visões do mundo baseadas nas crenças, nas superstições, etc. Portanto, ou seja, um lugar de apropriação de um novo conhecimento científico e técnico. E foi também um lugar, essencialmente, um lugar ideal para forjar aquilo que se chamou a identidade nacional, a relação entre o Estado e a nação, o binómio Estado-nação, a criação da chamada cidadania nacional. Isto tem uma importância particular porque, tendo sido uma missão histórica da escola pública, foi uma missão que deixou marcas profundas, porque ela só foi conseguida, em grande parte,
como aliás hoje podemos constatar, e eu vou falar um bocadinho disso a seguir, só foi possível conseguir, ou tentar conseguir, porque em alguns casos não se conseguiu de todo, essa cidadania através do uso da violência física, não é? Que é, aliás, uma prerrogativa do Estado, se lembrarmos da definição weberiana de Estado como a entidade que detém o monopólio da violência física legítima. Portanto, o uso da violência é uma marca genesíaca histórica do próprio Estado. Enfim, se quisermos falar, em vez de uso da violência, os meios de controlo social, manifestos, explícitos, e também a utilização dos meios de violência simbólica. Violência simbólica é uma expressão que se deve a Pierre Bourdieu, um autor, talvez o maior sociólogo do século XX, que infelizmente também faleceu mais cedo do que era previsto, que analisa a violência simbólica justamente quando fala da relação pedagógica. É muito interessante que o conceito de violência simbólica tenha nascido a partir da reflexão de um sociólogo pensando a escola pública e a relação pedagógica numa escola pública. Pensando uma escola do Estado, com um currículo igual para todos, que é imposto a todos, independentemente da vontade de todos, que é definido por alguns e imposto a todos como se fosse do interesse de todos, e, portanto, é uma forma de imposição. E tudo o que é uma forma de imposição, que não é percepcionada por aqueles sobre os quais essa imposição se exerce, não é percepcionada como imposição, é uma violência, mas é uma violência simbólica. E, portanto, a relação pedagógica muitas vezes é uma violência simbólica, ela continua a ser muitas vezes uma forma de violência simbólica, e é evidente que hoje a violência simbólica está muito para lá da sala de aula, muito para lá da escola, porque nós temos uma pluralidade, uma diversidade imensa de instrumentos de violência simbólica, desde os meios de comunicação social, a televisão, etc, 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 onde se exerce essa imposição dissimulada, mas que não deixa de ser tão eficaz ou mais eficaz do que a própria violência física por ser dissimulada. Aliás, a sua força vem da sua capacidade de dissimular a sua natureza impositiva. Ora bem, a cidadania foi construída durante a modernidade, em grande parte como missão da escola pública, e portanto os professores como agentes de construção dessa cidadania também, utilizando muitas vezes a violência simbólica. Isto é, tentando impor um ideário a todos, um ideário definido por alguns, e quando digo alguns, digo evidentemente as classes dominantes, os grupos com mais poder cultural, económico, político, etc., definido por alguns e passado a todos como sendo do interesse de todos. Esta missão de cidadania, quem é mais velho ou menos novo, sabe como é que ela se exerceu nas escolas do Estado Novo, não é? Sabemos o que é que era ser, o que é que se esperava que fosse o cidadão nacional. Que valores é que nós devíamos interiorizar? Essencialmente o Deus, pátria e família, não é? O crucifixo no meio, o Salazar no outro lado, o Carmona do outro lado, não é? E essa escola, felizmente já passou, mas muitos de nós passámos por lá, e ela deixou marcas profundas e deixou uma certa concepção do que era construir o cidadão nacional monocultural. Portanto, nós tivemos durante muito tempo uma escola que procurou construir um cidadão nacional
que interessava um Estado, naquele caso um Estado autoritário, para não dizer fascista, em muitos aspectos, que utilizou quer a violência física, quer a violência simbólica para poder conseguir a construção desse cidadão nacional. Bom, e o professor teve que ser ou autorreprimindo-se ou não tendo consciência disso, teve que ser nessa escola, como diz a professora Luísa Cortesão, um professor daltónico cultural, isto é, um professor que não reconhecia as diferenças ou que estava proibido de reconhecer as diferenças étnicas, religiosas, sexuais, políticas, etc. Por isso era fácil fazer passar aquela mensagem de que aliás se arrastou depois da transição da Revolução para a democracia e continuou durante muito tempo, e que se calhar ainda muitos de nós alimentamos como uma posição politicamente correta, que é quando perguntamos, e eu pergunto muitas vezes aos colegas: você é uma professora democrata? Você é um professor democrata? E normalmente a resposta é esta: é evidentemente que sou. Esta pergunta é estranha, não é? E então porquê é que você é um professor democrata ou uma professora democrata? Porque eu trato os meus alunos todos por igual. Para mim, todos os alunos são iguais, não é? Esta ideia que felizmente já não se ouve com a mesma frequência, não é? Ainda continua a ser para alguns o politicamente correto, porque ainda não se chegou a perceber que numa escola extremamente plural e diversa, multicultural, como é hoje a escola pública, cada vez mais diversa, cada vez mais heterogénea, não é? Cada vez mais ambivalente, não é? Que tratar alunos diferentes de forma igual é reproduzir as diferenças e, portanto, é manter o papel de reprodução social e cultural da escola e, portanto, o papel do professor como agente de reprodução social e cultural. Portanto, este desafio na transição da escola monocultural para uma escola multicultural é um dos aspectos essenciais da evolução da escola pública ao longo da modernidade. Ao longo da modernidade vão-se, como diz o António Nóvoa, vocês já ouviram certamente dizer isto várias vezes, ao longo da modernidade a escola pública vai assumindo novas missões, novos mandatos. Eu falei de 2 mandatos: a construção da cidadania e a substituição das crenças e das superstições pela racionalidade científica e técnica. Mas ao longo desta modernidade histórica vão-se somando mandatos, isto é, vão-se somando na escola pública novas missões, novas obrigações, novas expectativas, de tal forma que, como diz o António Nóvoa, a escola está a transbordar de mandatos. Isto é, a escola tem missões a mais, e missões a mais que os professores não conseguem de modo nenhum dar conta, até porque muitas delas são extremamente contraditórias umas com as outras. E, portanto, isto é mais um foco de tensão, a somar a muitos outros focos de tensão que os professores vivem, é o confrontarem-se com uma escola cada vez mais complexa, com missões cada vez mais diversificadas, com expectativas cada vez mais diversas e, ao mesmo tempo, com sistemas de vigilância e de controle que valorizam apenas, todos nós sabemos, aquilo que é valorizado pelo PISA, pelos exames nacionais, por algumas disciplinas do desenvolvimento cognitivo e dos conhecimentos ditos científicos. Mas os professores não fazem só isso, mas é isso que lhes é exigido, apesar de não fazerem só isso,
E, portanto, aquilo que conta como trabalho docente é aquilo que é mensurável, e tudo aquilo que não é mensurável não conta como trabalho. Este é um dos problemas mais graves que nas últimas décadas foram acentuados com as perspectivas mais neoconservadoras e mais neoliberais que assaltaram a educação pública. Ora bem, se eu não vou, evidentemente, nem tenho tempo, nem quero estar a enumerar todos os mandatos que se foram somando à escola, não é? Mas nós, como professores, sabemos o que é que todos os anos, todos os governos, todos os investigadores, etc., vão dizendo que a escola também devia fazer. A escola também devia fazer isto, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Desde a educação sexual, a educação do trânsito, a educação... Agora a educação financeira está na moda. Na moda agora a educação financeira, não é? É um novo mandato, não é? Que, aliás, o próprio Banco de Portugal, não é? É um dos arautos, não é? Bom, falando da situação atual, como é que eu posso enunciar as tensões e os dilemas que hoje, com os quais nos confrontamos hoje, face, por um lado, a não podermos abrir mão da construção da cidadania nacional e, ao mesmo tempo, sabendo que temos o direito à diferença e que esta questão da cidadania nacional é uma questão extremamente discutível e extremamente complexa. Temos assistido estes dias e vamos continuar a assistir o que está a acontecer em relação à Espanha com a Catalunha. E não é por acaso, não é, que alguns sociólogos espanhóis têm chamado a atenção a propósito disso, o papel que a escola teve nestas últimas décadas, desde a transição para a democracia, no sentido de ajudar a construir uma identidade catalã e ajudar a preservar o catalão como língua, e em alguns casos como língua dominante, e a reação que muitos professores, isto veio nos jornais, na televisão, tiveram, sobretudo os que são a favor da independência da Catalunha, de assumirem que as aulas iriam ser dadas exclusivamente em catalão, não é? E, portanto, a expectativa que tem pesado sobre os professores e a missão que tem sido assumida pelos professores no sentido de criar uma identidade nacional, não é? Que se confronta com uma identidade que é diferente daquela que o Estado espanhol quer, não é? Porque nós temos na Espanha um Estado e várias nações, não é o caso de Portugal, que é dado muitas vezes. Eu lembro-me do Mário Soares, do saudoso Mário Soares, quando entramos na União Europeia e perguntaram, então, Dr. Mário Soares, o que é que Portugal tem a dar em troca? Nós que somos um país tão pobre, tão atrasado como éramos ainda, estamos a falar de dezembro de 85, quando foi assinado o Tratado de Adesão à então Comunidade Económica Europeia, o que é que Portugal tem a dar em troca na integração na Comunidade Económica Europeia? E ele respondeu, temos o exemplo de sermos o mais velho Estado-nação, ou seja, de não termos problemas de fronteiras, não termos tensões linguísticas, étnicas, religiosas e podermos dar o exemplo de uma verdadeira integração do Estado-nação. Não sei se ele supunha ou estava a pensar que iríamos entrar num período histórico onde esta questão iria ser uma questão fundamental. Talvez não haja nenhuma questão tão importante atualmente como a questão das identidades. Não só no que diz respeito à identidade, obviamente, cultural, mas a identidade étnica, religiosa, política, de género, de raça,
de religião, etc. A questão da identidade é talvez a questão mais central de todas as questões que estão aí a explicar grande parte das guerras, das fugas, dos refugiados, das migrações, das tensões internas em diferentes países e no interior do mesmo país. Portanto, como construir hoje uma escola que se preocupe com o cidadão nacional e ao mesmo tempo que seja capaz de lidar com o direito à diferença, com pluralidade de visões sobre a própria identidade. Este é um dilema que eu deixo para como um tópico que eu queria aqui deixar como um dos desafios que interroga hoje a escola e os professores. Estou a pensar, por exemplo, só para terminar, em alguns países da lusofonia. Lembro, por exemplo, de Angola. Angola é um país que tem várias nações lá dentro, não é? Um país que ainda precisa construir uma escola pública e construir um lugar para que todos possam considerar-se cidadãos angolanos ou chamar-se, autodesignar-se como cidadãos angolanos. Num país onde há 40 ou 50 línguas diferentes. Não é? A importância extraordinária, não é? E a urgência da escola pública. Mas quem diz em Angola, diz em Cabo Verde, na Guiné, em Moçambique. Estou a falar apenas dos países lusófonos, isto é, aqueles países onde é preciso ainda construir o cidadão nacional, não é? Face a uma sociedade onde a diferença é extremamente grande. Mas, ao mesmo tempo, já não o podermos fazer na fase da repressão da violência física e da violência simbólica, porque queremos que essa construção seja uma construção democrática. Como lidar com este dilema? Não é? Como lidar com a preservação dessas identidades e, ao mesmo tempo, construir uma identidade nacional? Isto é um desafio extraordinário. Um outro tópico, para não ficar neste, porque poderia ficar neste e se calhar já estou a demorar mais neste, tem a ver justamente, em resumindo, com o aumento da complexidade e da diversidade da escola pública, como organização. Não apenas no que diz respeito aos alunos, aos professores, mas a complexidade da escola em todos os sentidos. Não é? Esta sobrecarga de missões que não para de ser acrescentada, traduz-se numa sobrecarga enorme para o trabalho dos professores, para a motivação dos próprios professores, e nós sabemos que, mesmo havendo, em alguns casos, melhorias substantivas na motivação de alguns professores, a desmotivação é muito grande face ao que está a acontecer na escola pública. E eu não estou a falar agora do que pesa das agendas governamentais ou das agendas supranacionais. Estou a falar daquilo que é o produto, o resultado do que temos da escola hoje, daquilo que foi se somando e acrescentando ao longo destes anos. Um outro tópico tem a ver com a democratização interna da própria escola. O grande ideal do 25 de Abril foi a democratização. E nós vivemos durante muito tempo, aliás, as próprias missões do professor, as concepções do professor, é muito interessante percebê-las, se as compararmos entre o que era esperado do professor ou da professora antes do 25 de Abril, a seguir ao 25 de Abril, algum tempo depois e hoje. Os diferentes papéis que os professores foram assumindo. Por exemplo, o professor missionário ou a professora missionária do Estado Novo, não é?
Missionário porque se baseava essencialmente na vocação. Esta ideia da vocação tem muito a ver com o espírito missionário, não é? Ser missionário é ter vocação, portanto ir para professor era ter vocação para ser professor. Não era preciso ganhar muito, porque o espírito missionário não exige muito dinheiro, não é? E também não era preciso, para construir aquele cidadão nacional do Deus, Pátria e Família, também não era preciso saber muito. E não era conveniente que os professores soubessem muito, nem que tivessem uma formação superior. Aliás, uma das grandes conquistas dos professores portugueses é o facto de todos eles hoje, para poderem exercer a sua profissão, terem um grau superior, e não é só a licenciatura, é o próprio mestrado. Isso é uma conquista importante dos sindicatos, dos próprios professores. Isto é, ser professor não é para qualquer um. Devemos dizer, como eu digo muitas vezes, que quando alguém diz eu quero ser professor, pensa duas vezes, porque ser professor é uma coisa muito difícil. E quanto mais nós dissermos que é difícil ser professor, não é? Mais valorizamos a nossa própria profissão. Porquê? Porque durante muitos anos se ouvia dizer, esses anos já passaram, esses anos agora já não vão voltar tão rapidamente, que se eu não conseguisse arranjar emprego, ia dar aulas. Hoje já estamos numa situação completamente diversa, porque temos milhares de professores desempregados ou em precariedade, como já aqui foi acentuado. Mas essa democratização interna, não é? Que avançou a seguir ao 25 de Abril e que fez passar o professor de missionário para um professor militante pedagógico, e depois fez voltar o professor a ser funcionário, não é? E depois passámos por um período de luta e grande mobilização para a defesa do professor como profissional, isto é, como alguém com autonomia e com capacidade de decisão na escola, dentro de limites dados por um código de ética, por uma formação, etc. E vivemos hoje novamente um recuo histórico em relação a essa evolução, que é a constatação do professor como operário especializado, todavia, mas com um trabalho neo-taylorizado, fragmentado, não é? O trabalho em migalhas, como aquela metáfora que eu gosto muito, e evidentemente estou aqui perante o Carvalho da Silva, que é um especialista em questões de trabalho, e eu não quero meter a pata na poça, mas a fragmentação do trabalho, esta metáfora do trabalho em migalhas, é uma metáfora que se aplica perfeitamente a muito do trabalho do professor da escola de hoje, porque é o professor que está despossuído da sua visão mais ampla, mais holística das coisas, não é? E, portanto, está a apertar parafusos como apertava o Charles Chaplin nos tempos modernos, não é? Só as porcas são outras, não é? Mas são da mesma forma. Até os prémios de produtividade do taylorismo voltaram, não é? No nosso país elas foram insinuadas, não tiveram grande vigência, mas estão aí mais ou menos latentes. Mas noutros países, não é? Países vários, dos Estados Unidos à Inglaterra, passando ao Brasil, por exemplo, que conheço bem a realidade brasileira, em que os professores têm prémios, e as escolas têm prémios em dinheiro, prémios que não são meramente simbólicos, e que são uma forma de um controle muito mais eficaz sobre o trabalho de professores, sobretudo quando são professores da escola pública que ganham muito mal e que precisam desses suplementos salariais e, portanto, aderem facilmente a essas políticas de remuneração, de pagamento na base do mérito, que tem ressonâncias tayloristas da fábrica, quando o operário, fazendo mais sapatos, ganhava mais umas lecas ou podia ganhar mais alguns trocados. Os prémios de produtividade dos professores
Os professores estão sujeitos também a estes prémios de produtividade, que agora podem ser o ranking das escolas, que pode ser o lugar das escolas no ranking, quantos alunos colocam em medicina, quantos alunos estão no quadro de honra ou de excelência, etc, etc, etc. Portanto, esta questão da democratização da educação, que avançou e recuou. Portanto, hoje temos na escola, infelizmente, do meu ponto de vista, esta é apenas a minha opinião, um recuo extraordinário das questões da democracia. E esse recuo da democracia tem a ver, naturalmente, com a incapacidade de alterar o atual modelo de gestão, por exemplo, com o esvaziamento dos próprios órgãos, estou a falar do próprio Conselho Geral, que apesar de todos os limites, ainda poderia fazer alguma coisa e em muitas escolas não é feito, com a passividade de muitos professores face às arbitrariedades que são cometidas por dirigentes autocráticos, e obviamente que eu não estou a generalizar, porque há excelentes diretores, excelentes gestores nas escolas, mas também há muitos que são uns pequenos reizinhos dentro da escola que têm atitudes autocráticas, profundamente autocráticas e atitudes profundamente arbitrárias que passam pela forma como gerem os processos, como fazem as designações, as nomeações, como passam determinadas funções e atribuem determinadas funções aos professores, etc, etc. Portanto, a necessária redemocratização da escola passa também pela capacidade dos professores não deixarem manter-se as mesmas pessoas durante tantos anos. É impossível imaginar que numa escola não haja vários professores que sejam capazes de apresentar listas alternativas para o Conselho Geral. Já não estou a falar para mudarmos o modelo, porque eu ainda tive esperança que este governo fosse sensível à mudança deste modelo de gestão. Mas depois dei-me conta que foram exatamente todos os modelos de gestão que houve desde o 25 de Abril foram feitos pelo PS. E, portanto, seria muito difícil que o PS fosse alterar este modelo que tantos anos desejou, não é? Para chegar a essa figura unipessoal da gestão do diretor. Os dilemas e as tensões decorrentes da gestão das diferenças. Um dos problemas maiores que a escola tem hoje é gerir as diferenças. Esse é um desafio para os próprios gestores e para os próprios diretores, para todos aqueles que têm cargos de gestão intermédia e para os professores do modo geral. A gestão das diferenças. E notem que quando eu digo gerir as diferenças, estou a dizer que resolver o problema das diferenças é praticamente impossível, não é? Sobretudo em certos contextos. E, portanto, o máximo que se consegue muitas vezes é fazer uma gestão mais ou menos eficaz dessas diferenças. Mas como é que ela é feita? Não é? Há muitas formas de gerir essas diferenças. Algumas são clássicas e outras não são tanto. Mas tem a ver justamente com o embate entre a chamada igualdade formal de oportunidades. O que é a igualdade formal de oportunidades? É aquela igualdade em que nós consideramos que todos são iguais, não é? Versus uma igualdade real de oportunidades, isto é, que tem a ver com dar mais a quem precisa de mais, dar diferente a quem precisa de diferente, no sentido de todos conseguirem alcançar o que é comum para todos, e o confronto com as políticas de remeritocratização da escola. Isto é, não conseguimos consolidar ou recuamos em alguns avanços em termos de democracia no interior da escola, não é? E, portanto, a igualdade real de oportunidades é pouco discutida e ficamos muitas vezes contentes porque achamos que basta trabalharmos na base da igualdade formal de oportunidades. A igualdade formal de oportunidades é aquela que legitima os exames, por exemplo.
E mais uma vez lembro-me do Pierre Bourdieu, no livro A Reprodução, quando fala da crença na igualdade de oportunidades como a neutralidade do exame. Todos fazem o mesmo exame e, portanto, como o exame é igual para todos, é justo a seleção que é feita através desse exame sendo igual para todos. Isto é a igualdade formal, a igualdade jurídica. Estou a falar da igualdade formal versus a igualdade real de oportunidades. E estou a falar também destas igualdades confrontadas com as tensões e as pressões para tornar mais seletiva a própria escola pública e introduzir políticas de remeritocratização. Isto está, a questão da meritocracia voltou a estar na ordem do dia das escolas portanto, fez esquecer, de alguma forma, estas outras questões que têm a ver com a igualdade, com a equidade, etc. Um outro tópico que isto também seria, eu estou apenas a enumerar alguns tópicos do que entendo que são hoje aspectos com os quais nos confrontamos ou nos devemos confrontar, tem a ver com a ambiguidade que ninguém discute, ninguém consegue esclarecer entre o ensino básico e a escolaridade obrigatória. Não tenho visto, desde logo nos próprios partidos políticos que deviam ter feito essa discussão, não o fizeram. Nós assistimos ao longo da modernidade a uma tendência para que a escolaridade básica se transformasse em escolaridade obrigatória e também universal e também nas democracias gratuita. E, portanto, durante muito tempo a escolaridade básica era sinónimo de escola para todos e de escola obrigatória, e na democracia de escola tendencialmente gratuita ou gratuita. Hoje temos uma escola que é obrigatória para todos até aos 18 anos, ou 12 anos de escolaridade, mas continuamos a montar políticas e a pensar políticas na base do ensino básico de 9 anos. O que não é de todo mau, porque a direita já quis pior. No tempo do Nuno Crato, não é? Quando ele quis implantar os exames da 4ª classe, no 4º ano, o que ele queria ainda atrasar mais, ser mais precoce ainda a possibilidade de introduzir percursos escolares alternativos em relação àquilo que devia ser comum a todos. Mas esta tensão, mas o que é que tem hoje de novo? O que tem novo é que quando nós aumentámos a escolaridade para 12 anos e mantivemos a escolaridade básica em 9, estamos pela primeira vez, há muitas décadas, numa situação em que a escola básica não coincide com a escola obrigatória. Eu deixo esta questão para pensar o que é que ela significa, porque é que aumentámos a escolaridade para 12 anos, foi para a escola ser um parque de estacionamento? Isto é uma hipótese que alguns colocam. Dado o desemprego estrutural, era necessário mais uma vez que a escola absorvesse uma parte do impacto sobre o mercado de trabalho e, portanto, fizesse às vezes de parque de estacionamento durante mais algum tempo? Qual foi a razão do aumento da escolaridade obrigatória para 12 anos num país em que a escolaridade básica de 9 anos não foi conseguida plenamente e nós sabemos que há uma taxa de 30% de abandono escolar e de insucesso escolar mesmo nos 9 anos de escolaridade? Como é que vai ser a partir de uma escolaridade de 12 anos? O que é que tem sido feito? Que políticas é que tem? Qual é a motivação para isso? É evidente que há uma razão que é fácil de perceber para aumentar a escolaridade. Quando nós pensamos, se pensarmos que é facilmente verificável historicamente que a relação entre a complexidade de uma determinada sociedade e a quantidade de anos que são mínimos, que é necessário para que todos possam viver
de acordo com a complexidade de uma determinada sociedade num determinado momento histórico, a gente percebe que essa escolaridade vai aumentando à medida que a sociedade se torna mais complexa. E, portanto, a partir daí, não há que admirar que tenhamos 12 anos de escola obrigatória. Porque eu sou professor na universidade e quando estou a dar aulas para alunos de terceiro ano da licenciatura, frequentemente lhes digo, olha, eu até gostaria, se calhar, que a escolaridade obrigatória fosse a licenciatura, não é? Porque é de tal ordem, é de tal ordem o comportamento, não é? O que eles são capazes de dizer e de fazer, e eu refiro-me sobretudo às questões da cidadania, às questões da democracia, às questões da participação, não é? Às questões da igualdade entre homens e mulheres, não é? Estou-me a referir ao número de violações que existem entre estudantes universitários, e não é só no tempo das praxes, da violência que existe no namoro entre estudantes universitários e que é silenciada, e portanto eu interrogo-me como é que nós vamos, se essa questão da cidadania, da ética, não é, da politização da vida social e da escola como lugar de debate de visões do mundo, como é que ela se coloca perante isso? Não é? Um outro aspecto tem a ver com as fragmentações, as novas e velhas fragmentações entre docentes e... quanto tempo tenho? Estou a terminar. Mais um bocadinho só estou a terminar mesmo. Com as velhas e as novas fragmentações, porque enfim, o Mário Nogueira já falou delas e portanto eu não vou falar disto, mas queria só ler os tópicos e portanto não os desenvolver. As contradições entre a revalorização da escola pública, é isto que nós estamos a tentar fazer, é isto que muitos movimentos de professores têm feito, é isto que muitos sindicatos têm feito, tentar revalorizar a escola pública, sobretudo vimos o embate quando foi a questão do ensino privado, e como o Mário disse muito bem, o que interessa na discussão entre o público e o privado quando se trata de professores, é que os professores tenham a mesma dignidade, quer estejam no público, quer estejam no privado. A questão entre o público e o privado é outra questão, não tem necessariamente a ver com os professores. Com os professores tem a ver a sua dignidade profissional em qualquer lugar que estejam como professores. Mas há um aspecto que está a passar despercebido a muita gente, que são as formas subtis, disfarçadas, dissimuladas, encapotadas de privatização implícita da escola pública. Não é o embate entre o público e o privado, é como é que o privado está a entrar na escola pública. Não é só a ideologia do privado, porque essa já há muito tempo entrou. É como é que as diferentes formas de privatização do público e da escola pública. Eu refiro-me especificamente ao papel das fundações. Estou a referir-me, por exemplo, ao papel da EduLog, do Belmiro de Azevedo, estou-me a lembrar ao papel da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que oferecem muitas coisas e até melhores aos professores e até se calhar mais eficazes e mais avançadas e mais atualizadas do que muitas vezes nós, professores universitários, que estamos desatualizados e que não conseguimos levar coisas novas e mais chamativas e mais sedutoras e mais importantes aos professores. E eu vou encontrar nestas fundações seminários com temas interessantes, propostas de financiamento para os professores e para projetos de professores, etc, etc, etc. Como membro do Conselho Nacional de Educação, tal como o Mário Nogueira, espantou-me durante o consulado do presidente Davi Justino, que já não é agora presidente, como é que a maior parte dos seminários dos 2 últimos anos foram feitos direto ou indiretamente, financiados ou em articulação com a Fundação Manuel dos Santos, num órgão que é para discutir a questão da natureza
da escola pública, essencialmente, não é? Não apenas da escola pública, mas que não tem que estar vinculado, nem implícita nem explicitamente, a interesses privados. No entanto, todos os seminários, alguns eu assisti, outros não quis assistir, foram, direto ou indiretamente, em articulação com essas fundações. Os professores têm que saber se devem ou não devem alinhar nessas propostas. Eu não estou a dizer que devem ou que não devem. Estou a dizer que temos na sociedade civil hoje fundações extremamente importantes, com recursos, com capacidade de mobilizar cientistas, pessoas com prestígio, de fazer seminários interessantes, de trazer propostas e reflexões importantes sobre a educação, que se calhar muitos de nós não somos capazes de fazer, mas que ao mesmo tempo têm atrás de si uma forma dissimulada, mais ou menos dissimulada, de privatizar, de tomar conta da agenda pública e, portanto, de afastar os professores e outros cidadãos da definição das próprias políticas educativas. Portanto, qual é a resposta para tudo isto? A resposta está aqui no próprio título do encontro: a valorização da educação e dos seus profissionais. A formação inicial que se didatizou precisa levar uma volta. As ciências da educação foram desvalorizadas. Isso é um outro assunto que tem consequências importantes que eu não vou aqui tocar naturalmente. Eu defendo que devíamos dificultar o acesso à profissão de professor e não criar exames para aqueles que já estão no exercício da profissão, que seria mais difícil chegar à profissão, entrar na profissão, entrar num curso para a formação de professores e não criar os torniquetes ao longo do percurso, que a maior parte das vezes são arbitrários e injustos. Queria lembrar aqui a importância da formação contínua, que de alguma forma é isto que estamos a fazer. A formação contínua foi usurpada, o direito, a formação contínua como um direito dos professores, transformou-se numa formação contínua como uma obrigação. Eu penso que um dos aspectos essenciais da agenda hoje é a revalorização da formação contínua dos professores como direito. Como um direito. E com tudo isso, o que isso significa. A reaproximação das universidades e das ESEs aos contextos de trabalho, a rejeição da inspeção como instância de supervisão. Atenção, vai vir aí um novo modelo de avaliação externa das escolas que está para sair. Vai ser anunciado o terceiro ciclo de avaliação externa das escolas. Uma das obsessões tem sido a supervisão na sala de aula e é preciso que os professores saibam que supervisão só deve ser feita pelos pares. Não há supervisão que se legitime feita por inspectores, por melhores que eles sejam como pessoas, e alguns até são. A supervisão tem que ser feita pelos pares. A questão da supervisão é uma questão fundamental, as pessoas não podem deixar de pensar sobre elas. Enfim, a reposição da autoridade dos professores era um outro aspecto, a revalorização dos sindicatos, o pensar os sistemas de prestação de contas, de accountability, que nós temos que ter no próprio sistema educativo e que ninguém pensa. E, finalmente, a necessidade de reassumirmos grande parte das questões da educação como responsabilidade coletiva, O que se passa na escola não é da responsabilidade do professor A, B ou C, é a responsabilidade da escola toda. Estou a falar da responsabilidade como uma questão coletiva, distinta da culpa, que é uma questão individual, e distinta da responsabilização, que é uma forma de, normalmente, punição.
estou a falar, fazer um apelo à revalorização da responsabilidade coletiva no pensarmos e no refletirmos sobre os problemas e os dilemas que temos na escola, que não são deste ou daquele professor, são de todos nós, coletivamente, e é coletivamente assim que com eles devemos encarar. Peço-vos desculpa pelo tempo que vos causei, eu perco os meus apontamentos e tinha aqui mais algumas coisas. Foi muito bem, já sabíamos, esta era daquelas coisas que não corríamos risco, não é? Que íamos ter aqui uma excelente comunicação do nosso colega Almerindo e, portanto, não frustrou as nossas